Quais são os níveis de suporte do autismo? Nível 1, nível 2 e nível 3. Eu vou te falar nesse vídeo quais são eles e por que você, que é terapeuta da aprendizagem, precisa saber. Precisa saber por que existem os 3 níveis de suporte e por que você precisa saber. É importante para você? Sim. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou terapeuta da aprendizagem, eu sou mentora, sou consultora de carreira e sou supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos, assim como você, que está começando sua carreira. Então, eu vim hoje aqui para conversar com você sobre os níveis de suporte do autismo, porque é importante que você conheça esses níveis de suporte. Mas no final do vídeo eu vou te explicar por que isso. Primeiro, a gente vai falar desses níveis de suporte. A gente sabe que o que é o autismo? Todo mundo sabe que autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. É um transtorno, um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Então, essas duas características principais, né, são base para que a gente entenda o que é o suporte do autismo. Primeiro, o número 1 de suporte, o número 2 de suporte e o número 3 de suporte. Então, de acordo com o DSM-5, nós temos esses 3 níveis. Antes, a gente falava de muitas, Asperger, nível leve, moderado e severo. Então, passou para nível de suporte. Então, o que é que isso significa? Significa que cada autista tem um nível de suporte diferente. O mesmo nível de suporte para o autista, número 1, o nível 1 de suporte para um é diferente do nível 1 de suporte de outro autista. Por que isso, Isabel? Por causa do espectro. O autismo é um espectro, é algo muito amplo. Então, existem várias nuances, existem várias características. Existem as características básicas, que são essas duas principais. Então, o que é que o autista tem de dificuldade maior? É na hora de se comunicar, na hora de expressar o seu sentimento, na hora de entender o sentimento do outro, na hora de saber o que o outro está pensando. E isso a gente chama de teoria da mente. Então, ele não desenvolveu a teoria da mente, que é saber o que o outro pensa, saber o que o outro tá emocionalmente pensando. Então, ele não tem essa capacidade de interpretar o emocional, o sentimento do outro. Assim como ele tem dificuldade em dizer o que ele sente, em dizer o que ele pensa. Então, essa é uma das características principais do autismo. A outra característica é a questão dos comportamentos repetitivos e restritos. O que é que significa isso? Significa que um autista, ele realmente tem um comportamento repetitivo, que são as chamadas estereotipias, né? Então, essas estereotipias, elas são características do comportamento do autista. Outra característica são os comportamentos restritos e repetitivos, que é aquele comportamento que ele repete várias vezes. Às vezes ele está desregulado, aí ele começa a assoviar, passa vários dias assoviando, o dia todo assoviando, enquanto ele não se regula. Alguma coisa pode estar acontecendo, ele não sabe expressar, dizer o que ele sente, e aí ele faz o quê? Ele fica assoviando. Então, para ele se regular, ele faz isso. Às vezes ele roda, é um comportamento repetitivo e restrito, que ele fica rodando. Vocês já viram na internet criança rodando, né? Então, isso aí é um comportamento repetitivo e restrito. Então, outra característica muito importante é a flexibilidade cognitiva, que é a inflexibilidade. Que ele tem um pensamento inflexível. Quando ele quer uma coisa, quando ele precisa fazer uma coisa, ele só faz aquilo, ele não muda o foco, ele não muda a rotina, ele precisa daquela regulação, ele precisa daquela rotina, ela precisa daquela atitude, daquela forma, senão ele se desregula. Porque ele precisa saber o que ele está fazendo, o que ele vai fazer por causa das respostas que ele tem que dar para aquela situação. Então, por isso que ele não gosta de mudar, né? Ele é inflexível. Então, falando de nível de suporte, agora sim a gente vai falar disso. Nível de suporte eu falei de tudo isso para vocês entenderem que nível de suporte quanto mais nível de suporte, quanto mais
Essas características são presentes, quanto mais dificuldade, quanto mais limitado, aí quanto maior o nível de suporte. Então, para as características de a questão da comunicação, interação social e os comportamentos repetitivos e restritivos, essas duas características, quanto mais presente, maior o nível de suporte. Exemplo, nível 1 de suporte é aquele que a pessoa fala, conversa, o autista fala, conversa, ela tem algumas estereotipias, poucas, que quase não aparece. Às vezes é um tremer de perna, um piscar de olho rápido, e ele rapidinho para, porque ele consegue se regular, porque o nível é menor, ele consegue se regular, mais rápido, mais fácil. Não é leve, porque dizem, autismo leve, que antigamente era autismo leve. Mas assim, ainda se fala em autismo leve. O leve significa não que o autismo é leve, significa que o sintoma é leve. O sintoma é mais ameno, é menor, é menos intenso. Pronto, vou falar a palavra intensidade. Menos intenso. Então, essas duas características são menos intensas no autismo nível 1. Ele precisa de suporte, por exemplo, a criança precisa. E na escola, precisa. Porque existe uma lei que diz que, sendo autista, pode ter suporte na escola, pode ter auxiliar, atendente terapêutico, pode ter sim na escola, um auxiliar. Não importa o nível, porque ele é caracterizado como autista, ele tem direito. Não importa o nível de suporte. Então, nível 1 é isso. O nível 2 de suporte, ele é um pouco mais além do primeiro, ele tem mais dificuldade, um pouco mais de dificuldade com interação social, tem um pouco mais de dificuldade na comunicação, ele entende menos as conversas sociais, né, o que as pessoas falam, entende um pouco menos ainda. Ele tem mais estereotipia, um pouco mais de estereotipia. É aquele que no nível 2 que se joga no chão, que fica rodando muito, que fica assoviando o dia todo, mas ele faz por mais vezes. Então, assim, o nível é maior, a intensidade desses sintomas é um pouco maior, certo? E aí dificulta mais ainda. Quanto mais dificulta o dia a dia, maior o nível de suporte. Se o nível 1, ele consegue tomar banho, se vestir, sair, ir para o trabalho, ir para a escola, fazer suas coisas em casa, fazer comida, se vestir, tudo isso, as tarefas do dia a dia ele consegue fazer sem muita dificuldade, aí nível 1 de suporte. O nível 2 já precisa um pouco mais de ajuda da mãe, dos pais, de irmãos, já precisa mais de ajuda. Então, é o nível 2 de suporte. O nível 3 é aquele que realmente ele não é verbal, ele não consegue interagir com as pessoas, aquela questão de olhar no olho, ele não olha de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Então, ele é o que é o mais grave, é o mais intenso, que os sintomas são mais intensos. Esse é o mais fácil de detectar, porque ele é tudo aparente, né? A estereotipia dele é muito maior, tem intervalos de tempo menor. Então, se ele se joga no chão, é tipo de meia hora. Qualquer coisa desregula, porque ele não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor e as pessoas não conseguem entender o que ele está sentindo. Então, ele não diz o que ele está sentindo e ele não consegue se expressar. Esse nível 3 de suporte é o mais grave. É o que precisa realmente de suporte até em casa, né? Ele precisa na escola e precisa em casa. Porque ele precisa de pessoas que façam por ele. Porque muitas vezes ele não toma banho só, ele não come só, né? A maioria das vezes ele não toma banho sozinho, ele não come sozinho, ele não faz suas tarefas diárias sozinho. Então, esse nível de suporte é o mais fácil de detectar. O nível 1 e o nível 2 é muito próximo, parecido. Mas mesmo assim, se você tiver um olhar clínico, você vai entender. Você vai detectar isso aí, essa diferença entre os três, tá bom? E assim, gente, eu quero dar uma dica muito importante para vocês, que é a cereja do bolo hoje para vocês, desse vídeo. Estudem o DSM-5. Vai lá no DSM-5 e olha lá os critérios de diagnóstico do autismo. Olha lá os níveis de suporte para você saber exatamente como é. Eu vou decorar aquilo ali. Decora. Decora por quê? Porque na hora que você encontrar na sua clínica um paciente, um autista, que realmente seja autista e você esteja fazendo uma avaliação para diagnóstico, você vai saber qual é o nível que ele tá. Porque você não vai diagnosticar, que quem faz o diagnóstico é o neurologista ou o psiquiatra.
Então, você não pode diagnosticar, mas você vai auxiliar no diagnóstico. Você vai ajudar com o seu relatório. Então, quando você encontrar um autista em um desses níveis, é bom para você entender como que você vai lidar com aquele paciente no seu consultório. Então, é isso que eu ia falar no final do vídeo. Que no final, que você precisa entender os níveis de suporte para quando você receber o paciente, você entender qual é o nível que ele tá para você passar o instrumento correto, o teste correto. Porque se você pegar um nível 2, aí você precisa de testes, mas você precisa ter um olhar clínico para entender como que você vai lidar com ele, né? E se ele não for verbal? Aí como é que você vai fazer? Você tem que usar alguma técnica para falar com ele. Então você vai usar outros métodos para falar e para fazer sua avaliação. Por isso que você tem que entender os níveis de suporte, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, já curte o vídeo, compartilha com quem você quiser, porque esse canal aqui é para você, mas precisa crescer. E só vai crescer com a sua ajuda. Se você compartilhar com alguém, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante. Aí ele vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Então, se você quiser saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tô respondendo. Eu sempre tô respondendo para meus amores que são vocês, tá bom? Então, continua aí acompanhando o canal, compartilha, curte e se inscreve se não é inscrito ainda, tá bom? Então, um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.